A grande verdade é que nós não sabemos lidar com esses estados internos com os quais nos deparamos, porque eles são estados de sofrimento. E nós queremos aprender a lidar com esses estados, sem antes investigarmos a questão do sofrimento. Quando você vem e pergunta, quando a sua pergunta é como me livrar, por exemplo, da depressão, a ideia em você é de alguém para se livrar. Assim, o pensamento comum em nós é de que o estado em que nós nos encontramos, ele é algo separado de nós mesmos. Agora escute com atenção isso. A verdade de um estado é a verdade de alguém no estado. Não há uma separação. É desafiador ouvir isso, mas é exatamente porque criamos essa separação entre esse estado e alguém no estado é que o estado permanece. Vou dar um exemplo para você aqui muito simples. Você já observou que quando você está com raiva de alguém, é a presença do sentimento acompanhada do pensamento sobre o que ela fez contra você, o pensamento, a imagem do que ela lhe provocou, que alimenta esta raiva, ou seja, esta emoção. Não é quando, em torno do sentimento, um conjunto de palavras, de imagens, de lembranças, que são pensamentos, recordações, girando em torno do sentimento que sustenta esta emoção de raiva. Então, repare, é a continuidade de alguém presente alimentando pelo pensamento o sentimento que sustenta esta emoção de raiva. Então, é basicamente assim que nós funcionamos. Nós estamos constantemente alimentando a identidade, a pessoa, o mim, esse eu, no pensamento, na imagem, na recordação. E nada alimenta mais a continuidade do próprio eu, do próprio ego, do que a presença de um quadro de sofrimento psicológico, como no caso a depressão, a ansiedade, o medo, a raiva. Quando você vem e quer descobrir aqui, perguntando para alguém, quando você quer na vida ter essa descoberta, lendo livros, ouvindo palestras, tentando desvendar esse mistério, que é o mistério do sofrimento, olhando para fora, pesquisando isso lá fora, você não se dá conta de que todo esse processo é o processo da mente, presente em você, sendo você. Não há uma separação entre o sentimento e você, quando a emoção está presente. A ideia de alguém que se separa para analisar
para acrescentar ao sentimento ideias que justifiquem o sentimento, que expliquem o sentimento, que organize planos para se livrar do sofrimento ou para expressar, no caso, por exemplo, a raiva. É sempre a presença desse eu e o pensamento. É assim que estamos dando continuidade ao sofrimento em nós. Nós não podemos aprender sobre isso ouvindo palestras, lendo livros, escutando outros falarem sobre isso. Nós só podemos aprender sobre isso olhando diretamente para as nossas reações. Olhar para aquilo que se passa dentro de você, neste momento. É se dar conta de que você, a partir do pensamento, está dando continuidade a esta imagem de alguém que lhe aborreceu, alguém que lhe entristeceu, alguém que é o responsável também por esta raiva ou por este medo. Aprender sobre o autoconhecimento é se dar conta de alguém presente, sustentando esta psicológica condição. Condição essa que é uma condição sustentada por esta mente condicionada, por esta mente egóica. A presença do sentimento requer, para manter sua continuidade, pensamentos sobre isso, rodopiando em torno dele. Você não consegue sustentar a raiva, ou o medo, ou a depressão, sem ideias sobre isso, sem memórias e lembranças sobre isso. Portanto, é fundamental aprender a olhar, perceber, se dar conta destas reações quando elas surgem, sem desfigurar elas, através de palavras, de lembranças, de memórias. Olhar para o sentimento, sem acrescentar a ele a razão, a causa, o porquê. Quando você não acrescenta isso, não acrescenta a memória, não acrescenta o passado, não acrescenta o eu. Então, o sentimento não pode se sustentar sem a continuidade de uma identidade. Nesse sentir, nesse interagir, nesse rejeitar. Em geral, nós temos duas posições com relação a sentimentos. A primeira é de rejeição, quando o pensamento é de dor, o que envolve naturalmente um sentimento doloroso. Então, o sentimento é doloroso, o pensamento de dor, ele é rejeitado. Então, não queremos a dor. E assim estamos brigando contra esses pensamentos que causam esta dor. O elemento presente nesta briga é o eu, é a presença do pensador. A outra coisa que fazemos com relação a sentimento é que quando ele é agradável, nós queremos mais dele. E assim cercamos este sentimento, adornamos esse sentimento de imagens, palavras, lembranças agradáveis para a continuidade de uma identidade presente nesse prazer. Então, aquilo que fazemos o tempo todo e a todo momento é manter a sustentação de uma identidade presente ou na dor ou no prazer. Na dor, quando rejeitamos,
no prazer quando acolhemos. Então, o eu rejeita a dor, ou esse eu acolhe o prazer. Essa é a continuidade do ego. Portanto, não há resposta para a real pergunta. A pergunta real é: como encontrar a felicidade? Essa pergunta, ela assume uma proposta real e também uma proposta ilusória. A proposta ilusória é a ideia de alguém, a partir de uma fórmula, de um caminho, de um método, ter um encontro com a felicidade para se livrar da depressão, para se livrar da raiva, para se livrar do medo ou de qualquer sofrimento psicológico. Mas quando a proposta é real, neste como encontrar a felicidade, isso reside na investigação da natureza do próprio eu. Então, o caminho direto para esse encontro com a verdade, com o divino, daí a outra pergunta, como encontrar Deus? Também da mesma forma, dentro de uma perspectiva de realidade, esse encontro com Deus, como esse encontro com a felicidade, é o encontro com a verdade sobre nós mesmos. Isso descarta esta psicológica condição de ego-identidade, que vive sustentando em torno de sentimentos, imagens, quadros, palavras, pensamentos. Durante toda a vida, tudo que nós conhecemos como pessoas é a continuidade da pessoa que nós somos, que apresentamos ser, que interagimos com ela o tempo todo, a partir de memórias, de lembranças, de recordações. Na realidade, ela só é existente, eu me refiro a esta pessoa, ela só existe exatamente nestas memórias, lembranças, recordações, e, portanto, nesses quadros de prazer ou de dor. Tudo isso ocorre nesse padrão de consciência pessoal, nesta mente condicionada, nesta mente egóica. Portanto, como podemos ter um contato real com Deus, com a verdade, indo além da ilusão? Aqui a palavra ilusão, compreenda isso. O que é ilusão? Ilusão é aquilo que se afasta da realidade. Isso é a ilusão. O que se afasta da realidade é aquilo que se mostra sendo real, porque o pensamento faz parecer assim. E o que é isso que se mostra sendo real, porque o pensamento faz isso parecer assim, e de fato não é real? É a condição de uma identidade que se separa da vida, que é o eu, o ego. É na vida deste eu, é na vida deste ego que está presente esta psicológica condição de consciência egóica, de mente condicionada. Esta é a presença da pessoa. Estamos juntos? Será possível a vida sem a pessoa, sem o ego? Sem esta mente condicionada, sem esta consciência pessoal? A vida, assim, é a vida real. A vida, sim, é a vida deste encontro com Deus. Não é alguém tendo uma vida e tendo um encontro com Deus. É a realidade da vida sendo este encontro com Deus.
É a realidade da vida sendo esse encontro com a felicidade. Portanto, acompanhe com calma isso aqui. A natureza da verdade, nela não há ilusão. É no modelo do pensamento, nesse formato psicológico de ser alguém, de ser uma pessoa, que temos a presença do pensamento, falseando a verdade, colocando como sendo real aquilo que não é. A presença do ego dá realidade a tudo aquilo que o ego representa. Mas tudo que é parte do ego, nele, está dentro dessa ilusão, que é a ilusão do eu. Neste sentido de dualidade, de separação, a realidade, a verdade, Deus, é a vida. É aquilo que aqui está presente, sendo a realidade suprema. E, no entanto, o pensamento está a partir do passado, nos dando a sugestão de uma identidade que também está presente, se separando de Deus, se separando da vida, se separando desta realidade. Essa é a vida deste eu. Essa é a ilusão criada, estabelecida em nós pelo pensamento. Uma vida livre do ego é uma vida livre de toda e qualquer forma de sofrimento psicológico, de sofrimento psíquico. Portanto, não há em seu natural estado de ser, que é a verdade da vida, onde não temos mais a presença desta ego-identidade, a presença da depressão, do medo, da angústia, da dor da solidão, ou de todo e qualquer quadro psicológico para uma identidade que se vê separada da vida. Portanto, podemos entrar num contato real com a experiência do momento, olhando diretamente para essa experiência sem colocar uma identidade presente. Quando não colocamos uma identidade presente, não colocamos esse ego, não colocamos esse eu. Isso descarta essa ilusão. Essa é a presença do autoconhecimento. Aprender sobre o autoconhecimento é se aproximar desse momento, sem o modelo do pensamento, sem o modelo do eu. É olhar para as nossas reações sem interferir com elas. Portanto, essas reações elas podem surgir porque são impressões guardadas em nós como parte desta memória que não finalizou, que não se completou. Mas quando elas surgem, ao surgirem, elas podem ser vistas sem esse observador, sem esse eu, sem esse ego, sem o modelo do pensamento, acrescentando a esse sentimento, ou a essa emoção, ou sensação, uma identidade a partir do pensamento. Então, o seu contato com a sensação, com o sentimento, com a emoção, ou mesmo com o pensamento, é um contato livre do pensador, livre do experimentador,
livre desse elemento que acrescenta pensamentos, imagens, para justificar essa situação. Então, há um rompimento com esta psicológica condição de condicionamento egóico, de condicionamento mental, que é aquilo que você chama de depressão, ou angústia, ou medo, ou raiva. É quando nos deparamos nesse aprender sobre nós mesmos com a presença da meditação. Porque a presença da meditação é o contato com o instante, é o contato com o momento, sem interferir com ele. Então, quando um pensamento surge, é só o olhar. Sem interferir com o pensamento, ele não se sustenta. Observe isso. Quando um pensamento surge em você, se você não dá continuidade a ele, ou seja, se você não sustenta a continuidade dele, colocando uma identidade para manter ele, porque ele dá prazer, ou para se livrar dele, porque ele causa dor, esse pensamento não se sustenta. Quando ele não se sustenta, o sentimento, a sensação que ele traz também não se sustenta. Ou quando surge um sentimento, logo a proposta de um pensamento surge. E quando esse sentimento não recebe esse adorno do pensamento, porque você não se envolve com isso, esse sentimento não se sustenta. Assim, eliminamos a continuidade deste eu. Assim, eliminamos a continuidade desta psicológica condição, ou deste quadro, seja de tristeza, aborrecimento, angústia, ansiedade, medo, depressão. Observe que nós amamos dar nomes aos estados, mas nunca olhamos diretamente para eles, como de fato eles são. Na verdade, é um grande jogo do próprio pensamento, esse jogo de denominar. É a tentativa do próprio pensamento de se sustentar quando nomeia, porque logo coloca uma identidade presente que justifica o quadro, que explica o quadro para si mesmo ou para alguém. É assim que nós estamos mantendo, observem isso, é assim que estamos mantendo a continuidade do ego em cada um de nós. Nós estamos alimentando o pensamento sobre o sentimento, reforçando a emoção no sentimento. E alguém presente nesta experiência, essa é a vida do ego, essa é a vida do eu. Portanto, o que é a presença da meditação? É olhar para esse modelo, para todo esse processo que é o processo do pensamento. É no processo do pensamento que reside a continuidade desta sensação, desta particular emoção ou sentimento. Quando olhamos para este processo, há um desfecho para esta continuidade, que é a continuidade do ego. Assim, a meditação lhe coloca num contato com o momento, sem o passado. Não importa o que esteja surgindo aqui e agora, externamente ou internamente. Um olhar direto para essa experiência, sem colocarmos uma identidade para esse experimentar. É só o experimentar.
Quando colocamos uma entidade presente para esse momento, para esse experimentar, temos nesse experimentar o experimentador. É quando alteramos por completo a beleza do encontro com o momento, porque não há mais o experimentar, e sim uma experiência para mim, para eu mesmo. Porque há uma experiência para o experimentador, há uma experiência para o eu, para esta pessoa. É isso que estamos fazendo a vida toda. O movimento é sempre para a continuidade no futuro de uma identidade que se vê presente aqui, no momento. Primeiro, essa entidade se vê presente aqui no momento, com base em lembranças que ela traz do passado. A presença desse observador, desse experimentador, é a identidade que se vê presente com base no passado, que são as lembranças, as memórias, as recordações. É a presença do próprio pensamento criando esse pensador, esse observador, esse experimentador. E ele agora se projeta para o futuro, para manter a sua continuidade. É um jogo. E tudo isso faz parte desse jogo do eu, desse jogo do ego. O pensamento sustenta a sua continuidade no futuro, querendo se livrar. Você nunca se livra do medo, nem da raiva, nem do tédio, nem de algum estado interno psicológico de dor, quando rejeita, quando luta contra isso. A forma real de romper com esta psicológica condição é abandonar a ilusão desta separação, que é esse observador tentando se livrar desse quadro. Quando eliminamos esta separação, quando o observador é a própria coisa que ele observa, quando o pensador é o próprio pensamento que está presente, quando não há resistência, quando não há luta, quando não alimentamos mais esta separação, eliminamos o conflito. E, naturalmente, esse quadro desaparece. Assim, o verdadeiro encontro com a verdade da liberação ou da libertação da dor consiste na compreensão de que não existe nenhuma separação entre esse com dor e a dor, entre esse na depressão e a depressão. O fim desta separação é esse observar, constatar, olhar, sem resistir, sem lutar. Então, nos aproximamos deste momento sem o passado. Sem o passado, não há como sustentarmos a continuidade do futuro para esta condição, para este sofrimento. Portanto, nós precisamos descobrir o que é ter de verdade esse encontro com Deus. Na pergunta como encontrar Deus, a resposta está aqui. Quando o eu não está, quando o ego não está. Não é a pessoa, o eu, o ego, tendo este encontro. É a realidade se revelando neste encontro.
neste contato, nesta comunhão. A presença desta comunhão, deste contato, é a presença do amor. E se o amor está presente, essa é a resposta também para a pergunta: como encontrar a felicidade? A felicidade é a natureza da verdade divina, da verdade de Deus. Isso é a realidade deste ser, quando não há mais a ilusão. Quando a realidade está presente. Quando não há mais esta distorção da realidade. Não temos mais esta ilusão. Essa é a presença da verdade. Essa é a presença da felicidade. É o que estamos aqui com você, aprofundando, trabalhando, tomando ciência. Os nossos encontros online ocorrem nos finais de semana. São 2 dias juntos, sábado e domingo. Quero deixar aqui esse convite para você. São 2 dias de uma forma online. Além desses encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. O link para participar desses encontros nos finais de semana se encontra aqui na descrição do vídeo. Portanto, se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. É exatamente isso que alguns chamam de iluminação espiritual, a liberdade de permanecer livre do ego, desse mim, desse eu, numa vida em bem-aventurança, em felicidade, onde há esse sentido de ser, esse sentido de totalidade,